Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Biografias, entrevistas, revelações inéditas e curiosidades sobre homens de Deus que desejas saber. Impacto da Palavra, terceira temporada, com Nuno Cadete. Saudações, amados, sejam muito bem-vindos à continuidade da terceira temporada do Impacto da Palavra. Eu sou Nuno Cadete e estamos aqui mais uma vez para uma jornada de uma entrevista que promete ser impactante, muito por conta da figura icónica que será entrevistado hoje. Seja muito bem-vindo ao Impacto da Palavra. Assim que tiver contacto com esta entrevista, lhe aconselho a partilhar com as pessoas ao seu redor, porque há muita informação que promete ser transmitida no dia de hoje. Temos hoje um convidado que dispensa apresentações e em seguida nós vamos ler a sua biografia. Temos o pastor Paulo de Carvalho, que é um pastor muito amado e querido também nas redes sociais e um pouco por toda a Angola, muito especificamente no campo da liderança, mentoria e instrução. Passemos a ler então a biografia do pastor Paulo de Carvalho. Paulo da Conceição Carvalho, natural da Quibala, Kwanza Sul, nascido aos 17 de agosto de 1979, casado com Sílvia Fuangnangi Carvalho, fundador da Igreja Internacional Sabedoria de Deus, conferencista internacional, mestre em gestão e administração de empresas com especialização em liderança e sustentabilidade de negócios internacionais. Mestre em ciências das finanças, ambos no Reino Unido. Possui certificado sobre negociação, estratégia e planeamento estratégico, competitividade econômica para organizações internacionais nos Estados Unidos da América e no Reino Unido. Pastor Paulo de Carvalho, paz do Senhor, seja bem-vindo ao Impacto da Palavra. Muito obrigado por nos ter recebido aqui em suas instalações. Obrigado, pastor Cadete. Obrigado pela oportunidade que me tem dado para fazermos uma abordagem da minha trajetória. Acredito que Deus vai utilizar este discurso como uma ferramenta para alcançar outras pessoas e com certeza influenciar pessoas positivamente para fazer coisas maiores. Certo, glórias a Deus, pastor. Reitero mais uma vez a nossa gratidão, estamos muito gratos por estar aqui e por termos esta oportunidade de entrevistar o pastor Paulo de Carvalho. Pastor Paulo, ultimamente tem-se falado muito nas redes sociais do pastor Paulo, não apenas as redes sociais, mas também os jornais, os órgãos de comunicação social. Muito se fala sobre o pastor Paulo. O que o público em geral precisa saber é como é que foi o início dessa trajetória do pastor, e digo por estar a chamá-lo pastor, como é que foi a sua trajetória pastoral, como é que começou os primeiros passos na fé, e refiro-me que o ministério pastoral ele é considerado como uma vocação, um chamado. Mas antes de alguém ascender a categoria pastoral, é primeiramente um cristão. Certo. E antes de ser cristão era uma pessoa que não professava uma fé, provavelmente. Depois de aderir à fé, vivia um tipo de vida, um tipo de modus vivendi. E posteriormente, então, a pessoa converte-se e, convertendo-se, descobre o chamado e no chamado chega ao altar. Como é que foi a vida do pastor Paulo antes de conhecer a Cristo e o que é que lhe fez conhecer a Jesus? Bom, penso que é uma pergunta que vai me fazer voltar nos tempos, né? Certo. Eu aceitei a Cristo na minha vida como Senhor Salvador aos meus 15 anos. Aos meus 15 anos. Antes dos 15 anos, eu era católico, toda a família católica, e éramos obrigados a ir à igreja. Isso era cultura de família. Cultura de família, sim. Era cultura de família e passei naquela experiência. Você não vai para a igreja, vai apanhar porrada, não vai almoçar, e era uma regra de vivência até eu ter um contacto diferente com a realidade do Evangelho. Certo. E foi muito simples, não é? Falaram-me de Jesus de uma forma muito amorosa.
mas no contexto da vinda de Cristo. Ok. No contexto da vinda de Cristo, aquilo foi suficiente, não é, uma tia? Certo. Uma tia que é pentecostal, é que abordou comigo sobre a vinda de Cristo e eu achei interessante. Pastor, ao sentiu mesmo medo tempo de ir ao fiquei com medo. inferno? Fiquei com muito medo de ir ao inferno. Ninguém queria o inferno. E eu disse, eu também não vou ir para o inferno. Certo. Mas a abordagem, até agora, a abordagem da minha tia foi o que mais cativou o meu coração para aceitar e ter essa experiência com Deus. Certo. E daí para diante, tomei uma decisão de me converter e fazer essa mudança da católica para o protestantismo. Não é o protestantismo, não é? Certo. Em ter uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, Certo. igreja do Dr. D.K. Bem. Sim, ele é o meu primeiro pastor. Primeiro pastor. Eu parece que sou dos únicos que tenho 2 pais espirituais. Meu Deus. O Dr. D.K. é que me batizou e o pastor Marcelo Jamal, brasileiro, é que me consagrou no ministério. Glórias a Deus. Então, um me batizou e o outro foi o homem que Deus usou para a consagração. Certo. Então, tenho-os no meu coração como pais. E dali para diante, comecei a não só a frequentar a igreja, mas a me dedicar na palavra. Porque tem diferença entre frequentar a igreja e eu penso que frequentar a igreja está muito voltado à agenda. Certo. Cumprir a agenda. Cumprir a agenda. No domingo tenho que ir à igreja porque é sensato ir à igreja. Então, penso que essa pessoa só está a cumprir a agenda. Está a cumprir a agenda. Agora, dedicação na palavra é onde vem a transformação. A transformação não vem pelo fato de eu ir à igreja. Certo. Mas vem quando alguém se dedica na palavra e permita com que essa palavra o transforme. Exatamente. Não é? Agora, ir à igreja, para mim, de manhã, é cumprimento da agenda. Certo. É cumprimento da agenda. Então, eu estava a cumprir a agenda. Certo. E cumprir a agenda não é que me transformou. Amém. O que me transformou foi a minha dedicação e a minha decisão de aceitar Cristo e aceitar que a sua palavra transforme todos os ângulos e as dimensões da minha vida, né? Os meus hábitos. Comecei a ver tudo novo. Glória a Deus. Tudo novo. E esta transformação também incomodou. Incomoda, porque a transformação sempre incomoda. Não é possível você deixar com que a palavra te transforme, senão vai incomodar os fariseus e os saduceus. Certo. Quando aquele homem que era cego de nascença em João 9, quando os olhos dele se abriu, uns estavam a dar glória a Deus porque os olhos se abriram, mas ao mesmo tempo, porque era uma transformação profunda, incomodou outra classe. Certo. Há sempre uma classe que vai se incomodar quando a palavra de Deus nos transforma. Nos transforma. E a primeira classe a se incomodar com a minha transformação era a minha família. Meu Deus. Houve uma oposição terrível em casa, uma oposição terrível em casa. Houve reuniões, houve padres se deslocaram e padrinhos que nunca vi do batismo da Igreja Católica ressurgiram e tudo. Tudo para me resgatar de volta, mas já era tarde. Era tarde, sim. Era muito tarde. Já era muito tarde. Certo. E despertaram também tarde para ver me recuperar. Certo. Já era tarde. Meu Deus. Já era tarde. Muito forte, pastor, aqui em primeira mão. Pastor, normalmente o chamado, antes dele se efetivar, manifesta algumas características ao longo dos tempos. Certo. Há aqueles alunos, por exemplo, nas escolas dominicais, nas igrejas, ou mesmo pessoas que podem não estar ainda a frequentar uma escola dominical como tal, né, na infância, mas que estando no discipulado e em alguns departamentos de ensino das igrejas, com o professor já começam a manifestar algumas características diferentes que apontam uma certa tendência na vida daquela pessoa. Será que foi assim com o pastor? É o seguinte, tem vezes que eu partilho com muitas pessoas a forma como eu me achei dentro do ministério, não é? Como essa descoberta foi feita. Mas vou lhe dizer algo, se calhar nunca tinha partilhado com ninguém. Glórias a Deus, em primeira mão. E que veio para o meu coração, como se fosse tipo uma introspectiva. Certo. Eu, quando estava na Igreja Católica, lembro uma dessas vezes, das missas que frequentava na Igreja Católica. Eu fui acólito.
Opa. Era acólito na Igreja Católica. E, ao ver o sacerdócio católico, já alguma coisa me encantava. Sim, sentia-se inspirado. E eu me lembro um dia desses, a equipa de futebol da Igreja Católica venceu o campeonato. E trouxeram a taça na igreja. E houve um alvoroço, uma festa de louvores. E o padre pegou na taça e levantou a taça a dizer que aquela igreja venceu o campeonato. Era tanto louvor que eu estava sentado e eu comecei a me ver eu no lugar do padre. Oh. Eu era miúdo. Eu comecei a me ver no lugar do padre e parece que algo começou a nascer dentro de mim, que um dia, não sei como, não sei quando, não sei com quem, certo, e quem me poderia ajudar, mas eu poderia estar a fazer algo idêntico, certo, e ajudar outras pessoas para lhes puxar para Deus, trazê-los para Deus. Bem. E aquilo foi muito forte, que eu senti aquilo pela primeira vez, mas eu não sabia porque que aquele desejo estava a nascer dentro de mim. Amém. E de quando às vezes lembro, aquilo foi tão marcante que eu penso que naquele dia estava a nascer alguma coisa em mim muito profundo e muito voltado para o ministério, porque a partir dali eu comecei a olhar que eu tinha uma missão para cumprir com Deus, mas eu não sabia qual a missão. Como é que o que eu não sabia é como é que isto poderia surgir. Como era o grande handicap, era o grande bloqueio, era a grande dificuldade de eu pensar quando é que isso vai surgir. Me tornei só acólito, estava a ajudar o padre, mas aquele desejo estava a ferver. E isso fez com que todas as manhãs, sábados de manhã, eu ia para a catequese, eu ia para a igreja, mas já não ia para a igreja, parece que estava a cumprir a agenda. Ok. E ainda era católico. Okay. Eu ia com um sentido de missão. Parece que um dia vai acontecer algo diferente na minha vida, que eu vou puxar pessoas para Deus. Amém. Vou guiar pessoas para o caminho do Senhor. Amém. Pastor Paulo, pelo que eu acabei de ouvir, significa que tudo foi acontecendo de forma muito natural. Sim. E que a igreja católica, na qual fazia parte anteriormente, acabou sendo o lugar onde Deus despertou aquela chama, certo, e naturalmente foi conduzindo o pastor Paulo a um lugar assim mais orientado para o tipo de coisa que Deus queria fazer para a sua vida. Condicionou até o meu comportamento. Certo. Porque eu não queria depois estar muito no meio de pessoas que parece que não tinham sentido de vida. Certo. Eu comecei a selecionar mais os amigos. Os meus amigos eram mais pessoas muito voltadas para a igreja. Certo. E os meus eram o lugar onde me encontravam. Amém. E quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, fora das quatro paredes da igreja, a forma como eu abri o coração e a minha sabe o que é que nasceu? Nasceu uma curiosidade profunda de entender o que é que tem mais além. Glórias a Deus. Isso é que me fez eu dizer, vou largar o catolicismo para eu perceber o que existe mais. Eu não sabia, eu sentia que há mais qualquer coisa. Essa curiosidade fez com que nascesse uma busca intensa de querer entender a razão da minha existência na Terra. Muito forte, extraordinário. Sentia que era uma espécie de um fogo do Espírito Santo que lhe conduzia para uma experiência maior. Porque depois, quando fui para a igreja, Dr. DK, nunca me esqueci da primeira pregação. Glória a Deus. Não era ele que estava a pregar, era um irmão da escola dominical. Certo. E eu saí dali com uma experiência, parece que se encontrei com Deus. Meu Deus. Parece que se encontrei com Deus. A pregação completa, do princípio ao fim, estava aqui na minha cabeça. Glória e eu perguntava, essa igreja, como é que esse senhor consegue falar dessa forma? Aprendeu aonde? Porque eu era muito tímido para falar ao público. Eu admirava pessoas que conseguiam falar ao público de forma assim à vontade. Certo. Mesmo na rádio, na televisão, quando eu via assim crianças, eu perguntava, mas o que lhe deu na cabeça para ele falar assim à vontade, não tem vergonha? Mas tudo isso estava muito ligado à forma como eu estava a crescer, o bairro onde eu cresci.
não é? As oportunidades que me foram dadas e condicionava eu de pensar que eu não tinha capacidade para falar ao público. Certo. E quando eu vi o pregador a pregar, aquilo comoveu bastante e me impactou o suficiente de entender que o Evangelho era algo que eu precisava entender mais e muito mais a fundo. E colocou a chama em mim para começar uma maratona de conhecer quem é Deus e qual é o propósito de Deus para a minha vida. A partir dali, eu queria descobrir quem eu sou e o que de facto Deus quer que eu faça para o mundo. A partir dali, eu comecei a estar preocupado e começou a nascer um desejo ardente para a leitura também. Certo. Comecei a ler Bíblia de uma forma diferente, ir aos cultos, não para cumprir a agenda, sim, mas para entender com sentido de missão. Certo. Não é? E eu penso que hoje em dia eu ainda vejo muitos cristãos com o sentido de cumprir a agenda. Exato. É domingo, vou à igreja, Realmente. é uma quarta-feira, é culto de semana, ou é culto de libertação, de ensino. Sim. Parece que ele só está aí para cumprir a agenda. Mas quando as pessoas... Fortemente naquilo que diz, acredita que isso é um elemento que ajuda a inspirar outras pessoas também? Eu não sei, né? O meu avô, eu tenho feito um estudo em relação à minha linhagem, certo. Não é? Um estudo para saber de facto quem eram os meus avós, os meus bisavós. Hoje tenho muita informação, ainda estou à busca de muita outra informação. Descobri que o meu avô era o primeiro catequista. Ok. Primeiro catequista, era considerado o catequista maior da Igreja Católica, na Missão Católica de Kibala. Benção. Não é? Ele era o catequista José Carvalho. Hoje tem muitas pessoas já avançadas em idade que o conheceram e falam dele. Ele morreu muito cedo, com 51 anos. Opa. Mas a história dele é tão impactante, porque ele não só teve muitas pessoas que ele criou dentro da sua própria casa, os seus próprios filhos, mas ao mesmo tempo ele serviu intensamente à comunidade. Amém. E me foi dito que em 1940 e 50, para alguns portugueses entrarem na aldeia, tinham que passar por meio dele primeiro para negociar do que eles podiam fazer lá. Okay. Ele era muito influente na Igreja Católica, construiu uma Igreja Católica que eu conhecia há anos. Glórias a Deus. E um homem muito voltado ao empreendedorismo, porque ele era alfaiate, ensinou muitas pessoas na costura, como alfaiate. Sim. E também mobilizou, era um bom mobilizador, em que fez com que outros homens da aldeia que tivessem lavras e campos e quintas, a criar uma quinta única, coletiva, para ajudar algumas pessoas que não tinham o que comer. Meu Deus. E ele conseguiu mobilizar um grupo de camponeses, onde tinha um campo, onde todo mundo largava o que tinha, iam cultivar algo comum, e de lá saía para ajudar as famílias mais carentes. Isso que descobri do meu avô. E fui vendo que algumas características da pessoa dele, e comecei a descobrir que algumas linhagens comecei a encontrar na minha pessoa. Certo, porque pelo que o pastor acabou de dizer, parece que esta questão de estar envolvido com fé, negócios e impacto social parece ser uma coisa já de família. Perfeito, eu fui descobrindo muita coisa. Exato. Fui descobrindo muita coisa. Das pessoas que cresceram na casa dele, que ele educou. Certo. Hoje muitas pessoas são governantes e tudo, são pessoas... tem muitos intelectuais. Pela primeira vez consegui ter contato com a caligrafia do meu avô. Glórias a Deus. Na cédula narrativa de nascimento da minha mãe, vi a caligrafia, que era um indivíduo altamente letrado. Pela escrita consegui perceber, e também pelas obras consegui perceber que era uma pessoa muito devota às causas sociais. Sociais. Perfeito. Bênção. Então parece ser algo que está no sangue da família.
Né? Penso. É como a eletricidade, não é? Quem liga a tomada consegue ter a energia que circula pelas tomadas. Certo. Então, penso que pela linhagem da família, essas características já foram se manifestando em alguns dos seus ancestrais. Pastor Paulo de Carvalho, considera-se um homem de família? Sim, com certeza. Com certeza. Sua Com família, certeza. pastor? Sim, minha esposa, eu sou casado com pastor Silvia Paulo Carvalho e tenho 3 filhos, tenho 2 Bênção. meninas. Glória a Deus. Tenho 2 meninas e um rapaz. Bênção. E estou a treiná-los para o propósito. Glórias a Deus. Não o propósito de Deus para a minha vida, mas Deus tem um propósito para a vida de cada um deles. Amém. Amém. E a minha tarefa é fazer com que eles descubram a razão da sua existência. Amém. E estarem bem focados na missão, certo, para poderem ser pessoas que vieram com uma missão aqui no mundo. Amém. Essa é a minha tarefa. Dos filhos do pastor Paulo de Carvalho, acredita que algum deles tem chamado pastoral? Não sei, porque vamos ver. Hoje debate-se muito a questão de pais que é como se esforçassem os filhos para o ministério, sem que realmente esses tenham uma determinada vocação. Eu não sei, eu tive uma experiência diferente. Certo. Eu não conheci o meu avô, porque o meu avô morreu com 51 anos, em 1954. Certo. E tudo que eu tenho são histórias de pessoas que ainda vivem. Então, eu não nasci dentro de uma casa onde tinha lá um padre, um pastor. Ok. E ninguém me influenciou para ser pastor. Ninguém me disse, você tem que ser pastor. Sim. Então, Amém. ninguém me disse isso. Eu não cresci num bairro onde tinha muitos pastores. Muitos pastores, sim. Então, eu penso que a minha experiência é única. E da minha experiência, eu não me vejo a obrigar os meus filhos a serem. Eles vão ser aquilo que Deus desenhou para eles serem. E como ninguém me esforçou, essa liberdade que eu vou dar para eles escolherem. Certo. Eu não sei se vão ser políticos, se vão ser pastores ou profetas ou mestres. Amém. Eu não sei se vão ser empresários ou vão ser certo. Diplomatas, mas Deus sabe. Certo. Eu oro que Deus me use como um veículo para os influenciar a eles a se tornarem pessoas de propósito. Glórias Essa é a minha oração, que eles tornem-se pessoas de propósito e que a vida deles impacta a vida de outras pessoas que estão ali fora. Amém. E vão precisar de alguém para os inspirar. Hoje tem muita gente deprimida sem referência. Realmente. Sem referência. Porque hoje nós somos ricos de instrumentos, de recursos, mas somos pobres de referência. Certo. Hoje há muitas ferramentas. Há muitas ferramentas. Sim. A referência não temos referência. Está em decadência. As pessoas acabam não tendo uma orientação estruturada, né? Porque há muita informação disponível por aí fora. Pastor, eu não posso ser produto do acaso. Certo. Eu não posso me tornar alguém só porque no meu bairro todo mundo é assim. Todo mundo é assim, certo. Eu tenho que ser uma pessoa diferenciadora. Amém. Com um propósito diferenciador. Amém. Existem luzes. Existem luzes. Mas há luz e há luz. Amém. É isso que eu penso que nós temos que almejar ser. Amém. Não é? Há várias batatas. Várias. Batatas fritas. Certo. Mas a batata da McDonald's é uma batata frita diferenciadora. Você consegue perceber o tipo de batata frita que é quando você está a degustar. Degustá-la, sim. Perfeito. Então, você consegue ver que essa batata tem lá alguma coisa, é tão diferente. E uma das coisas que está a faltar mesmo aqui na África, a África tem uma lacuna tão gritante em termos de especialização. Nós queremos ser tudo. Isso é um problema grande. Queremos pintar a parede, mas ao mesmo tempo queremos levantar a parede e ao mesmo tempo também queremos vender a própria parede. Certo. Não. Nós temos que ser especialistas. Certo. Só tem um no mundo, um Paulo Carvalho, só tem um Nuno Cadete. Certo. Só tem só tem um Jesus Cristo, só tem um Deus. Então só pode existir um você. Então, se você quer ser outros, você está a roubar do teu próprio destino. Glórias a Deus. Então, nós não podemos ser ladrões ou sequestradores dos nossos próprios destinos. Amém. Temos que ser únicos, peculiares. O nosso DNA é só um. Então, temos que despender mais tempo na autodescoberta. Amém. Do que no querer entender o que as pessoas devem fazer. Sim. E eu penso que
que a ideia é o seguinte. Sim. Só Satanás é que entendeu que tem pouco tempo quando estava a cair dos céus. My God. O diabo, quando estava a cair, entendeu que tem pouco tempo. E nós, seres humanos, pensamos que temos muito tempo, por quê? That's the problem. Nós não temos muito tempo, temos pouco tempo. Então, esse pouco tempo que resta, eu quero ficar tão focado no meu propósito, Amém. que estar fora dela é objeto de distração. Certo. Então, muito focado na família, despender tempo com a minha esposa, Amém. porque eu tenho uma visão de família. Glória a Deus. Eu não quero que os meus netos, quando crescerem, estejam confusos de quem eu sou. Eles têm que dizer, não, o nosso avô, olhando para a vida dele, dá para entender, Certo. dá para entender que era uma pessoa de propósito, Amém. uma pessoa de família. Amém. Porque a família é muito importante. Glórias a Deus. Não é? Sem família, ficamos sem estrutura. Certo. Não é? E a África é conhecida como um continente Sim. onde o tecido de família não é desestruturado. A globalização assim o está a fazer, Está a fazer isso. porque nós estamos a tentar perceber o sentido de missão de construção de família, Certo. mais por importação do que entender que nós temos os elementos suficientes para a construção. Meu Deus. Muito Então, nós forte. temos de tudo para ter uma família bem construída aqui na África. Amém. Temos de tudo, pastor. Muito forte. Pastor, hoje o calcanhar de Aquiles de muitos pastores é exatamente os seus filhos. Há uma quantidade inúmera de pastores que lutam por causa dos filhos desencaminhados. E qual é o segredo do pastor para manter os seus filhos na palavra, no alinhamento de Deus, na descoberta daquilo que é o seu propósito? O pastor é a palavra. Amém. Ninguém me disse, se você não se tornar pastor, vai parar no tribunal. Eu me tornei pastor por decisão Amém. da visão que Deus colocou e do propósito de Deus para a minha vida. Amém. É esta liberdade e é nesta autenticidade de eu perceber quem eu sou, Certo. de tanto eu querer descobrir a cada dia o que mais tem dentro do propósito de Deus para a minha vida. É tão forte que eu quero tanto que os meus filhos descubram quem eles são. Amém. Eu só quero me tornar um objeto influenciador para eles descobrirem quem eles são. Yes. Não devo os persuadir para que eles se tornem eu. Quando eu sair da minha esfera de propósito, Amen. fazer com que os meus filhos se tornem eu, já estou me tornando sequestrador do destino dos outros. Deles. Muito forte. Estou me tornando sequestrador. Meu Você Deus. não pode ser um pai, tornar sequestrador do destino dele. Não necessariamente o filho do pastor tem que ser pastor. Para quê? Yes. Eles só têm que ser efetivos na área que Deus lhes chamou. Eles têm que ser a melhor versão deles mesmos. Amém. A melhor versão. Se o filho de Arão se tornaram sacerdote como Arão, nem sempre os nossos filhos têm que se tornar aquilo que nós somos. Certo. Eles têm que ser a melhor versão na área deles de propósito, de Sim. tal maneira que na sua área de propósito Deus é glorificado. Amém. E que as pessoas veem para Deus por meio do propósito de Deus para a vida deles. Glória a Deus. Então, eu só quero me tornar essa influência. Glória a Agora, Deus. com certeza, tem muitos pastores que esforçam, mas eles se esquecem que eles estão se tornando sequestrador do destino dos seus próprios filhos. Dos filhos. Esforçar o filho Muito para ser forte. evangelista, esforçar o filho para ser profeta. Muito forte. Vai se tornar profeta falso. Certo. Vai se tornar um evangelista que não vai conseguir fazer a sua própria tarefa. Tremendo. Tá vendo? Então, eu quero só inspirar. Eu penso que Amém. em toda a área da vida, nós devemos nos tornar, sermos influenciadores. Só Certo. tem o Nelson Mandela. Amém. Os filhos de Nelson Mandela, Não se por mais que tornaram eles presidentes. gritarem freedom, freedom, libertação, 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 para a Não liberdade serão Nelson Mandela. de uma nação, mesmo que no fim é fulano de tal Mandela, eles não são o Nelson Mandela que nós conhecemos. No mundo só existe um. Amém. E essa identidade diferenciadora, ela aparece dentro do propósito de cada um. Certo. Agora, outro aspecto. Por que há pastores que tendem a sequestrar seus filhos para os arrastar na esfera do seu propósito, pessoal? É porque nem eles próprios sabem quem eles são. Certo. Se você respeitar quem você é, e você
se tornar tão focado naquilo que você é, você vai querer que os outros se tornem eles mesmos. Eles mesmos. Certo. Então, se eu quero que eles se tornem eu não sou um homem livre e nunca fui livre. Certo. Então, só um indivíduo que está preso é que vai também querer tentar prender os outros, pensando que dentro da cadeia de onde ele está é liberdade para os outros. Não, a tua cadeia não é liberdade para os outros, a tua cadeia é a tua cadeia. Muito forte. Então, se você está preso por ti mesmo, por alguma coisa que você fez. Então, essa liberdade, este entender o sentido de missão, que nós não podemos de maneira nenhuma esforçar. Eu sei que existem muitos pastores que fazem isso. Esforçar o filho dele, se tornar o pastor da igreja. Não. Certo. Não. Por outro aspecto, pastor, ministério não é herança. Amém. É nisso que eu ia tocar, e pastor... O ministério não é hereditariedade. Ministério é legado. Muito forte. Legado não é herança. Certo. Herança é aquilo que eu comprei. O meu filho só tem que entender que aquilo que me pertence, que é dele, só é dele quando eu comprei aquilo com dinheiro próprio ou adquiri por meios próprios. Certo. Mas unção, unção não é herança. Por isso é que a unção não é transferível por meio da genealogia. Meu Deus. A missão não é transferível por meio da genealogia. Yes. A missão é transferida por meio de propósito. Muito forte. Não por meio da genealogia, mas por meio não é por meio da hereditariedade. Não é herança para ser transferido. Não existe um documento dizer, eu sou pastor, vou transferir esse manto. O manto não se adquire por meio de um certificado, por meio de um testamento de família. Não se transfere manto por meio de testamento familiar. O manto se transfere por meio da influência e por meio da influência e por meio do legado. Amen. Nós não produzimos, quando estamos a falar de unção, não se transfere por meio da hereditariedade, mas por meio de legado. Legado. E legado não tem testamento. Certo. Legado não tem testamento. Porque a unção não é legado. Há diferença entre unção e legado. Legado. Amém. Muito forte, pastor. Agora, quando eu quero que o meu filho se torne pastor no meu lugar, então quer dizer que eu comprei aquela unção. Então, quem comprou vai esforçar o filho dele ser pastor, porque a unção dele também tem preço. Minha unção não tem preço. Amém. Só transfere. Agora, existem outros que Deus faz, sim senhora, com que o teu filho um dia pode se tornar pastor por propósito. Amém. Amém. Isso não pode ser esforçado. Certo. É natural espiritual. Talvez alguém nunca ouviu esse conceito. Ela nasce de forma natural espiritual. Sem você olhar pela estatura, sem você pensar que é Samá. Não é Samá, mas é Davi. É Davi. E muitas das vezes o Davi não está na mesa, está por trás dos currais. Come on. Muito forte, muito forte. Muito forte, pastor. O que o pastor acabou de falar realmente é muito impactante. E é uma realidade um pouco por toda Angola e África em si, não é? Nós temos aquele conceito como se o ministério fosse herança e que os nossos filhos, depois esforçamos os filhos a viverem o ministério de forma forçada, né? Passa o pleonasmo, mas parece mais um peso do que outra coisa. Pastor, o pai de Joel Austin, foi um apóstolo, começou a igreja de Lakewood. Eu já visitei várias vezes, a Lakewood. Já tive inúmeras vezes com o pastor Joel Austin. Amen. É uma pessoa que eu tenho contactos. E perceba só, como é que ele se tornou pastor da Lakewood? Ele trabalhava no departamento de tecnologia, de mídia, da igreja. E quando o pai morre, o board, o clero, o board, o conselho, o colégio de pastores do ministério, é que entenderam por eles mesmos que quem podia ocupar aquele lugar seria o filho. O filho. Não é porque o pai deixou um testamento, quando eu morrer, o meu filho é que vai ocupar o lugar de pastor sênior desta igreja. Amém. Não. E hoje não é hereditariedade. São a prova de que isso é natural e espiritual. Como não é hereditariedade. Certo. Ele tem que acontecer de forma natural espiritual. Quer dizer, se Deus
é que te chamou, que um dia você vai herdar o lugar do teu pai biológico, que é pastor, tá? Você se tornar o pastor. Certo. Esse processo vai acontecer de forma natural, espiritual. Certo. As pessoas não vão se sentir obrigadas a ir à tua atrás. Certo. Não. Muitas das vezes você não vai estar na mesa, vai estar nos currais. No lugar onde Deus te colocou, se calhar aquele é que é o teu curral. Você faz só o teu trabalho focado no teu propósito. Quando chegar a altura, irão te buscar. Pastor Cadete. Quando chega a altura de você sentar naquela cadeira, ainda que te veres no lugar do esquecimento, o teu nome vai aparecer na lista. Glória a Deus. É você, é você. E posso ir mais a fundo. Ainda que quem ocupou não devia, Deus pode retirar aquela pessoa até você sentar, porque é teu lugar. Muito forte. Muito forte. Então não está nos lobbies. Certo. Não é nos lobbies para você se tornar aquela pessoa. É no propósito e na promessa de Deus. Glória a Deus. Muito forte. Mais uma vez, glórias a Deus, o pastor Paulo de Carvalho está a fazer revelações aqui extraordinárias, está a ferir alguns conceitos e preconceitos que nós temos, muitos deles errados, a respeito de igreja, legado e ministério. Nós vamos a um curto intervalo, permaneça aí do outro lado que eu já volto com o pastor Paulo de Carvalho. Deus em Cristo os abençoe. Em busca de um lugar para gravar o seu podcast? Então conheça agora a Marketia.com. O espaço é completo e conta com equipamentos de primeira, ambiente para até 4 pessoas ou mesmo para gravações individuais para o canal da sua empresa. Temos ainda cenários que mudam de acordo com a necessidade do cliente. Venha conhecer-nos. Marketia.com. Excelência e qualidade no mesmo espaço. Você tem problema em mostrar o seu negócio, em atingir mais clientes e galgar mais terreno no mercado nacional? Tem dificuldade em falar dos seus serviços e produtos? Pois bem, é por isso que existe a Marketia.com, uma equipa com profissionais do mais alto nível, comprometidos a realizar e a materializar os seus sonhos, que traz para si pacotes promocionais na produção de vídeos, fotografias e design gráfico. Se é empreendedor, negociante e digital marketing, somos a solução para o boost que o seu negócio precisa. Entre em contato connosco. Ligue 990 06 49 57 ou 992 86 32 37. Marketia.com. Glórias a Deus, a paz do Senhor, mais uma vez, povo de Deus, sejam muito bem-vindos ao Impacto da Palavra. Estamos aqui numa jornada de entrevista com o pastor Paulo de Carvalho, que nos leva a uma incursão muito profunda sobre a sua história e sobre os meandros do seu ministério e circunstâncias pelas quais foi chamado por Deus. O pastor Paulo de Carvalho está a fazer revelações inéditas e que certamente vão impactar a todos aqueles que nos estão a acompanhar aí a partir de casa. Pastor Paulo de Carvalho, seja mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Pastor Paulo, continuando na conversa que estávamos a ter aqui, muito saudável e muito produtiva. Pastor Paulo, pesquisando um pouco sobre a sua história, e o pastor tem uma vida pública e nós acompanhamos constantemente, ouvimos que o pastor começou a estudar muito tarde. O que é que aconteceu? O que é que teve na base disto? Bom, como vocês sabem, né, nós vivemos numa África extremamente desestruturada. É fruto da desestruturação familiar, desestruturação social, acarreta muitos males. E um dos males é o enquadramento de certos indivíduos dentro do sistema. Certo. É o enquadramento de certos indivíduos dentro do sistema. Então, eu fui para a escola muito tarde, com 10 anos. A minha sobrinha, o meu cunhado, estava a matricular a filha dele. Certo. E ao ir matricular a filha, eu me lembro como se fosse, eu já estava assim a brincar no chão, no quintal. Depois perguntaram, esse miúdo também vai na escola. Vamos pegar o documento deles, também tem que ser matriculado, esse miúdo não estuda. Aquele miúdo mesmo que não estuda, que estava tirado ali, aquela forma como me apanharam para ir me matricular. Meu Deus. Me pegaram, vamos, foram me matricular. Me matricularam, depois é que foram atrás do meu documento. Me matricularam. E eu tinha 10 anos. 10 anos. Mas vou lhe dizer algo. Eu tinha uma capacidade de memorizar
tão forte que mesmo quando eu não estava na escola, os meus vizinhos liam naquele livro um texto no livro da segunda classe, essa é a segunda ou primeira classe. Já chegamos, camarada. Aqui estamos de novo com vontade de estudar. Parabéns do nosso povo. Estudar e produzir. Já passou. Mais ou menos assim. Eu não estava na escola. Sim. De tanto ouvir o meu vizinho a estudar, Meu Deus, eu memorizei aquilo. muito forte. E no bairro, todo mundo pensava que eu sabia ler. Mas eu não sabia ler, eu só sabia memorizar. E me chamavam, o meu nome de bairro, de casa, né? Lito, vem cá, Lito, vem cá. Leia o que está aqui. Eu pegava já o livro. Já chegamos, camarada. Aqui estamos de novo com vontade de estudar. Parabéns do nosso povo, estudar e produzir. Mas não sabia ler. Não sabia. Meu Deus. Eu só memorizava. Glória a Deus. E quando entrei na escola com 10 anos, o desejo era tão ardente e a paixão era tão ardente pelo conhecimento, Certo. que eu não só era o mais atrasado da turma, mas eu era o mais inteligente da turma. Glória a Era o Deus. mais atrasado, o mais inteligente e o mais alto. Glória a Deus. Todo mundo era criança. Todo mundo era criança. 6 anos! Meu Deus. Os meus colegas tinham 6 anos e eu tinha 10. 10. A minha sobrinha tinha 6 anos e eu tinha 10. Glória a Deus. Tinha 10 anos. E éramos colegas de turma. Tudo que eu fazia na turma ia me queixar. Ele fez isso, ele fez aquilo. Mas graças a Deus, comecei a estudar com os 10 anos. E até hoje não paro de estudar. Glórias a Deus. Eu não estudo só porque eu quero estudar. Porque eu penso que o mundo está tão transformado. Realmente. Há tantas mutações sociais, filosóficas. Há tantas mutações à nossa volta. Que há tantos livros a surgir, há tantas ideias a nascer. Enquanto estamos a falar... O mundo é dinâmico. Pastor, segundo a estatística, enquanto estamos a falar, há mais de trilhões de ideias a surgir hoje. Muitas. Novas. Isso é que a ciência mostra. Amém. E pela graça de Deus, hoje tenho 2 mestrados e preparado para começar a fazer o doutoramento. Glória a Deus. Quer dizer, alguém que começou a estudar muito tarde e Sim. hoje continua apostando nos estudos e tem realmente contribuindo. Tenho vários cursos. Para eu tenho vários a cursos sociedade. de gestão de projetos. Eu se colocar tudo assim no meu currículo, vai ter muitos cursitos que às vezes não coloco. Mas tenho muitos cursos. Agora, há pouco tempo, terminei um curso muito voltado à negociação. Glória a muito Deus. voltado à negociação, negociações internacionais, está muito Glória voltado a à Deus. diplomacia. Eu estou sempre a estudar. Eu penso que estudar é sempre. Não pode parar, tem que Eu não progredir. sei por que as pessoas não têm essa paixão pelo conhecimento e pela leitura. Glória a Deus. O mundo tem tantas transformações. Quando você lê, você cresce. Amém. E pela graça de Deus é graça, não é? Amém. Meu primeiro livro, à medida que eu fui crescendo dentro da igreja pentecostal, nasceu também em mim desejo de leitura. Leitura. E pastor, comprei um livro aí no barquinho, muitos anos, em 1996 a 97. Muito tempo. Não porque eu queria, que eu estava mais apaixonado pelo título do livro. Era só por ser livro. Só por ser livro. Só eu comprei livro por ser livro. Não comprei livro por causa do título. Glória a Deus. 2 semanas eu estava terminando de ler aquele livro. Meu Deus. De tanta paixão que eu tinha pelo conhecimento. Porque eu só queria aprender e conhecer e saber, ir atrás do saber. Glória a Deus. O pastor Paulo tem se tornado um gigante naquilo que é a mentoria, naquilo que é a instrução. Acredito também muito por conta da bagagem e do acervo todo de informação que foi montando ao longo desses anos todos, que recentemente foi convidado para fazer parte de um órgão colegial da Universidade de Oxford, Certo. uma das melhores universidades do mundo, durante muito tempo, onde passaram vários cientistas e filósofos que atualmente nós estudamos. Sendo um angolano, né, e quando digo angolano estou a me referir a um país considerado de terceiro mundo, ser valorizado a esse ponto num país do primeiro mundo,
numa das melhores universidades do mundo. Acredita que isso é valorização da sua carreira? Primeira pergunta, pastor, desculpe. E dentro dessa questão, se Oxford prestou atenção ao pastor Paulo de Carvalho, encontrou aqui dentro do nosso contexto, não será que aqui não está a receber o devido valor por parte de alguns organismos, instituições, autoridades? Pastor, deixa-me só fazer aqui uma introdução de algumas coisas que é necessário eu abordar. Eu levo muito a sério o tempo de preparação. Amém. O que tem feito muitas pessoas não serem valorizadas no futuro, certo, é porque eles desvalorizaram o seu tempo de preparação. Se o teu tempo de preparação você desvalorizou, ninguém vai te valorizar quando você precisa ser valorizado lá à frente. Porque você próprio se desvalorizou já desde a base. My God. Se você não valoriza a tua base, não me chama para valorizar o teu futuro, porque a tua base é que vai editar a regra do teu futuro. That's amazing. Então, eu valorizei tanto a minha base, pastor. Pastor, eu tinha plena certeza que um dia eu poderia ajudar pessoas à volta do mundo. Glória a Deus. E eu perguntava a Deus, como? Quem vai me ajudar? Eu fiquei muito tempo sem estudar. Depois de voltar para a escola, tive muitas paragens. Fui para a África do Sul, tive muitas paragens sem estudar. Depois comecei a estudar. Comecei a emprestar livros. Meu Deus. Eu comecei a emprestar livros. Meu Deus. Fazer do livro dos outros, dos seus cursos, o meu livro. Muito forte. Pegava no conteúdo, escrevia no meu caderno. Transcrevia o que existia noutros livros, no meu caderno, para eu entregar de volta para essa pessoa poder me emprestar depois outro livro. E ficava a estudar como se eu tivesse a me preparar para defender tese do mestrado. Meu Jesus. Estou a falar no ano 2000. 2000. Essa era a minha cultura de vida. Eu, quando leio um livro até hoje, eu leio com uma atitude, parece que vou defender aquela tese. Meu Deus. Eu leio de forma séria. Eu me entrego na leitura. Amém. Por isso é que as minhas abordagens estão muito ligadas em questões reais, porque eu não gosto muito de falar de coisas fictícias. Que ninguém precisa mais de ouvir coisas fictícias. Fictícias eu vejo num filme. Sim. Sento na minha casa, ligo a televisão e já vejo uma ficção. O mundo não está cheio de ficções. O mundo é prático. Ficção é quando você senta numa sala de cinema e assiste. E quando termina, vai ver que aquilo só foi ficção. O mundo não é assim. Amen. O mundo é tão real. Então eu preciso me entregar de tal maneira no meu propósito, e eu percebi que o tempo é muito curto. Muito. Então comecei a fazer muitas leituras autodidático. Muitas leituras. Os meus livros, a minha esposa sabe, e as pessoas que me acompanham, todos os meus livros estão sempre riscados. Sim. Eu até hoje eu ando com livros no carro, eu ando com lapiseira, ando com papel. Amém. Tudo que é ideia não passa desapercebido, eu escrevo logo. Escreve. Amém. Porque eu sei que uma ideia pode se tornar algo muito forte, muito grande. Amém. Então, essa paixão pela leitura, quando eu comecei a entrar na academia formal, eu comecei a dar aulas nos meus colegas, que eram da mesma turma. Meu Deus. Eu comecei a dar aula nos meus colegas, mas somos colegas. Mas eu acabava por dar aula no meu colega como se fosse o professor dele. A mesma classe. Na mesma classe. Então, estudava todos os dias. Parece que o mundo vai acabar amanhã. Amém. É assim. E quando eu faço algo, eu faço de tal maneira como se amanhã nunca mais vou ter aquela oportunidade. Então tem que me entregar hoje. Glórias. Eis a razão de que muitas pessoas não são excelentes. Porque eles pensam que vão ter oportunidade mais amanhã. A oportunidade é única. Você pode não ter esta mesma que recebeste hoje amanhã. Então tens que aproveitá-la agora e dar o teu máximo e te entregar de tal maneira como se não vai existir mais outra. Muito forte. Muito forte, pastor. Isso vai fazer com que você maximize o seu potencial e haja impacto. Amém. E haja impacto. É por meio disto que eu escrevo. Amém. Escrevo muitos artigos para várias instituições internacionais. Meus artigos são publicados.
E quando eu comecei a entender, quando estava a fazer o primeiro mestrado, um dia desse eu queria rasgar livro, porque era numa cadeira de marketing e serviços. Era na cadeira de marketing, estava difícil, não estava a entender absolutamente nada, queria tirar aquele livro no chão, fiquei com raiva. E eu tinha que apresentar um trabalho. E tinha data para apresentar um trabalho. E sabia que os meus dias estavam a ser esgotados. Meu Deus. O Espírito Santo falou comigo e disse: se atirares o livro a próxima vez, estás a atirar no chão teu destino. Vai buscar aquele livro, Meu Deus. senta e lê. Eu disse: estou cansado. Ele disse: é no teu cansaço, se entenderes que esse cansaço é um cansaço que vale a pena, vais impactar outras pessoas. E depois Deus disse: tu não tens ideia onde é que eu posso te levar. Meu Deus. Sentei, comecei a estudar. Na altura havia num apartamento, estava casado num apartamento na cidade. Sentei, estava frustrado, não estava entendendo nada. No primeiro mestrado, comecei a ler, procurava pessoas que entendiam, procurava pessoas na cidade, quem mais entendia daquela cadeira, sentava para poder perceber. Para você começar a chegar no nível em que você domina certas matérias, tem que colocar de lado o teu orgulho próprio. Amém. Você vai sentar com pessoas Sim. que você não imagina na tua vida. Certo. Então comecei a crescer nessas matérias, escrever artigos, de maneira que não olhava para o relógio. Quem olha muito para o relógio quando está a estudar, vai reprovar. Quando você está a estudar, não pode olhar muito para o relógio. Certo. Quando você está a estudar, tem que olhar no livro, na matéria, não é no relógio. Você olha no relógio quando está a trabalhar. Quando trabalhas, olha no relógio, mas quando estuda, não olha no relógio. Quem olha muito no relógio é porque já está a trabalhar. Mas quem está a estudar, estudante para ter relógio é difícil. Amém. Porque o relógio dele é um livro. Vais acordar às 3 da manhã, só leitura. Quando vais assustar, senão é 10 horas. Pastor, hoje houve altura que eu estou a ler. Quando olho no relógio, o tempo passou. De noite. Tem vezes que eu estou a ler um livro. 22 horas, quando assusto são 4 da manhã. Forte. Por quê? Porque não estou olhando no relógio, não é cronológico. A preparação não é cronológica, é por propósito. Come on. Se for cronológica, você vai abandonar, vai te aborrecer. Que horas são? São 12 horas. Não existe horário para quem está se submeter dentro de um propósito. Só existe sentido de missão para o propósito. Pastor, comecei a me entregar tanto, até na escrita, que os meus escritos estavam acarretados com uma certa sabedoria. E aprendi com um dos meus professores: faça como se fosse a tua última vez. Comecei a escrever, tipo é o meu último dia que estou a escrever. É assim que eu faço as minhas coisas, mesmo quando estou a preparar pregações. Parece que nunca mais vou pregar na minha vida. Então me entrego como se fosse o último dia. Come on. Ali onde está o sentido de nascer a excelência. É a tua capacidade de se entregar sem pensar que vais ter a mesma oportunidade amanhã. Come on. Ali começa a nascer a entrega e com isso vai nascer a perspicácia, Come on. a transpiração e a inspiração. Fiz o meu primeiro mestrado. Pastor, eu confesso, quando fiz o primeiro mestrado, eu me senti, parece que não estudei. Vou fazer segundo mestrado. Meu Deus. Terminei, todo mundo, uau, mas eu, Parece que não estudei. em mim, eu disse, vou usar ainda na gíria. Não me cuiou. Não lhe senti bem. Eu lhe senti, estava em casa, na altura já estava vivendo Benfica. Não lhe senti bem esse mestrado. Todo mundo, você sabe o que é um mestre? Ser um mestre, mestrado, você está na Inglaterra. Eu estava, não lhe senti. Matriculei no outro mestrado. Quando matriculei no outro mestrado, pastor, comecei a dar aula nos meus colegas. Forte. Comecei a brincar com a matéria, tratar a matéria de tu para tu. Forte. Quando fechei a minha monografia, fechei com excelência. Pegaram a minha monografia, colocaram como das melhores. Tá. Suma cum laude da minha monografia. Estas universidades e essas estruturas e organizações internacionais
não procuram pessoas normais. O mundo está cheio de pessoas normais. E são as pessoas normais que estão a estragar muita coisa. Na política, no desporto, só são os normais. Até na igreja, são os normais. Os problemas mais complexos do mundo serão resolvidos por pessoas extraordinárias. Amém. E o ser extraordinário não é ser uma pessoa que tem uma agenda do normal do dia. É ser uma pessoa que tem uma agenda tão complexa para um dia tão curto. Meu Deus. Quer dizer, para essas pessoas o dia tinha que ter 48 horas. Perfeito. Sabe o que acontece? Quando estás tão focado no teu propósito, almoçar se torna interrupção. Almoçar se torna interrupção. Meu Deus. Estás tão focado, almoço e matabicho está a te interromper. Porque o que estás a fazer é comida. Come on. Come on. Te alimenta de tal maneira, Cria satisfação. com certeza, Amen. que a tua paixão é ver como é que essa minha obra vai servir à humanidade. Amém. Essas organizações começaram a procurar pessoas excelentes, grandes mentes. Eles não procuram pessoas rasas. Não. Quem quer ser normal, vai no bairro. Yes. Quem quer ser extraordinário, está no bairro, mas está num quarto fechado, Alright. focado, com propósito. Alright. Todo mundo está a namorar, você não tem namorada. Todo mundo está a casar, você casa tarde. Todo mundo está a comer, você não tem comida. Come on. Você tem propósito. Yes. Todo mundo, aquela irmã que gosta de ti, quer casar já dentro de 3 semanas. Minha irmã, não sou homem para casar contigo. Ainda tenho propósito. Come on. Porque se o teu propósito não falar mais alto do que o teu presente, estás perdido. Meu Deus. O teu propósito tem que falar mais alto do que o teu presente e a tua ambição tem que te consumir mais do que as vozes externas. Amém. Ali vai nascer um grande líder. Yes. Ali vai nascer um grande homem. Yes. Ali vai nascer uma grande pessoa. Yes. Quando me convidam para essas organizações para fazer esses trabalhos, tudo tem a ver com a minha base de preparação. Amém. Quando me convidaram para a Universidade de Oxford, eu comecei a me perguntar, mas eu? Sim, senhor. Mandaram um convite. Mandaram um convite no ano passado, em fevereiro do ano passado, mandaram um convite. Peguei no convite e eu disse, mas isso é real. Fiquei assim a pensar. Universidade de Oxford. Oxford. Ok. Peguei o documento, aceitei a proposta e comecei a trabalhar. Pastor, desde o mês de julho, agosto do ano passado, eu tinha 3 a 4 horas com 2 supervisores para preparação. 3 a 4 horas a discutir matérias de que eu levei para lecionar. E segundo os critérios, eu era obrigado, de julho até fevereiro deste ano, a altura que eu parti, em março, princípio de março, eu fui obrigado a ler 40 livros. Mais de 60 artigos científicos. Meu Deus. Sabe o que eles dizem? Eles não trabalham com pessoas normais. Yes. Eles trabalham com pessoas excelentes. Come on. Eu quando fui para a Universidade de Oxford agora, eu não fiquei no hotel. Não, fiquei dentro do campus. Come on. Dentro do campus, ao lado do quarto onde eu estava, 2 ruas depois, estava o quarto do Albert Einstein. Meu Deus. Albert Einstein, que é o cientista que vocês todos conhecem, que foi um homem extraordinário, Sim. não é? Exato, que ensinou muito sobre a teoria da relatividade, foi professor visitante da Universidade de Oxford. O quadro dele, de onde ele deu aula, a giz, existe até hoje, de 1940. Até hoje está preservado. Colocaram no museu, dentro de Oxford, colocaram só um vidro assim por cima, para não perder a essência, Sim. para não perder a essência da escrita. E pessoas à volta do mundo Visitam para ver. entram lá, Come on. pagam, só para ver a escrita de um homem que não existe. Come on. Você mais a fundo, pastor. Go deep. O mundo é liderado por pessoas mortas. Meu Deus.
Muito forte. Tudo que você anda a ler é de pessoas que já morreram. Até os livros da Bíblia. E por que não fugimos dizer que é fantasma? O mundo é governado por pessoas que já morreram. Olha, eu dei aula e o primeiro dia quando dei aula, eu confesso que eu estava com muito medo. Eu estava com muito medo, pastor, porque era o dia em que eu também seria analisado se vale a pena ou não. A vice-chancellor da Universidade de Oxford desceu e disse que queria assistir para ver se de facto vale a pena este senhor fazer parte da corte colegial. Em 15 minutos, ela disse, já tenho a certeza que é ele. Em 15 minutos, eu disse, não preciso ouvir mais. Eu estava a dar aula sobre política e religião. Política e religião. E a matéria que eu preparei estava a falar sobre nacionalismo versus escravatura. Eu estava a apresentar o impacto econômico para a África por influência da escravatura. O quanto é que a África perdeu, o quanto em termos quantitativo e econômico, pelo facto de sofrermos os 400 anos de escravatura. Então, há cálculos monetários. Sim, esse que eu estava a apresentar. Cálculos monetários. Quanto é que a África perdeu e quanto é que a África ganharia se a escravatura não fosse feita neste continente? Onde é que estaríamos? Que tipo de África teríamos se a escravatura não acontecesse? A senhora disse, não quero mais outra pessoa, quero ele. Muito forte. Mas eu estava com muito medo. E quando eu estava a orar, Deus me disse assim, eu vou falar por meio de ti. Você estuda, eu vou falar por meio da tua boca. Te chamei para fazer coisas maiores, agora vai. E depois integrei a corte colegial. Há bem pouco tempo participei numa reunião. Acho que vocês já ouviram falar e podem fazer pesquisa, né? Da vacina contra a malária. Certo. Não é? Já. Foi inventada pela Universidade de Oxford. Sim. E eu fiz parte dessa reunião. Glória a Deus. Porque como membro da Universidade de Oxford, tudo que a universidade produzir por descoberta científica é partilhado na corte colegial antes de ir para o mundo. Não é? E eu estava na reunião a participar das discussões, porque aquilo foi feito tem um instituto dentro de pesquisa na área de medicina que fez esse estudo. E o mais engraçado é que tudo que eles estavam a discutir é como ajudar a África, porque a vacina era para ajudar africanos, porque a malária foi erradicada no seu país. A Inglaterra não tem malária. Não vão usar na Inglaterra, não vão usar na Europa, mas vão usar na África. E começaram a discutir como é que eles podiam fazer questão de distribuição. Eu dei a minha opinião, cada um deu a sua opinião, e depois de ser aprovado em Assembleia da Corte, só assim que foi na Organização Mundial da Saúde. Depois da Organização Mundial da Saúde, é que foi distribuído para o mundo. Então, se Deus me levou até ali e me colocou dentro dessa corte, eu creio que existem pessoas que está a acompanhar esse programa, não sei onde é que você se encontra, em qual parte do mundo você se encontra, os ganhos não estão na pressa, mas os ganhos estão como produto de um indivíduo altamente focado, na base, sem pressa, e fechar todas as lacunas que podem aperigar o teu futuro. Glórias a Deus, muito forte. Meus amados, nós estamos na reta final do nosso programa, mas não gostaríamos de terminar sem fazer essa pergunta. Pastor, em função de todo o acervo de conhecimento que possui e essa valorização ao mais alto nível e padrão... Falaste de valorização, vocês estão me valorizando. Pastor, é o seguinte, estão me valorizando em Angola. Pastor, a Universidade de Oxford existe desde o século X. Século X, ano de Cristo, ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, em 1000 depois de Cristo, em 1000.
depois de Cristo, essa universidade nasce. Certo. Se eu entrei na corte colegial, na universidade mais antiga do mundo, então o meu foco é resolver os problemas complexos do mundo. Do mundo. Eu não estou preocupado com um bairro ou com uma província. É do mundo. O meu foco está ali. Meu Deus. Jesus não precisou viajar o mundo inteiro para causar um impacto no mundo. Só estava na Galileia, Cafarnaum, só estava mesmo ali naquela circuncisão, naquele limite. Certo. Mas o impacto de Cristo ao mundo inteiro, até nas mesquitas lhe conhecem. Come on. Muito forte. Muito forte, pastor. Muito forte. E dentro disso, como ia dizendo, pastor, Deus o chamou para o mundo. Tem um chamado extraordinário que consegue conciliar questões espirituais, sociais, econômicas. O pastor é um cientista social. A nível dessa servo todo do conhecimento, qual é o sonho que o pastor tem para a nossa nação? Uma vez que o contexto onde nasceu é aqui onde Deus lhe chamou. O que anseia para Angola no contexto espiritual, econômico, social? Eu penso que em Angola tem talentos. Em Angola, eu conheço muita gente talentosa, mas ofuscada. Eu conheço muita gente talentosa cuja luz foi apagada. E conheço muita gente talentosa que abandonou também a sua própria luz. Então, de talento, o país tem. Nós só precisamos fazer uma coisa. É nos entender a nós mesmos. Deixar de nos preocupar com a cor do gato. Se o gato é preto ou se o gato é branco. A nossa preocupação tem que ser esse gato. Caça rato, caça, então ele serve. Não temos que estar nos preocupar com tribalismo, porque regionalismo, esses ismos têm que cair por terra. Se não cair por terra, nós vamos ficar a perder tempo à volta do embondeiro. Certo. Até um dia que aquele embondeiro vai cair por cima de nós. Nós temos que pensar diferente, pensar país. Amém. Sabes o que é que nós temos que começar a incutir em nós? Cada angolano. Cada angolano tem que incutir nele espírito de estadista. Amen. O estadista pensar Estado. Yes. Pensar Estado, não é pensar beco, pensar província. Não, pensar Estado. Certo. Só o estadista é que pensa para o mundo. Amém. E se você pensar para o mundo, vai resolver o problema da tua casa. Amém. Amém. É o que nós precisamos. Vamos valorizar mais os nossos talentos. Certo. Vamos aprimorar os nossos talentos. Amém. Para nós começarmos a começar a olhar as coisas de uma forma diferente. E, pastor, permita-me só falar o seguinte. Pode falar, pastor, está à vontade. Eu ando preocupado com algo que eu percebi agora. Eu quando entrei agora na Universidade de Oxford, as notícias todas estavam a se falar, não é, a volta do país, jornais, até no mundo francófono, certo. Também foi bastante divulgado no mundo certo. Francófono. Tem jornais francófonos em Paris, em várias partes do mundo, que falam-se do pastor Paulo Carvalho. Amém. Sabe qual foi a maior preocupação? Qual, pastor? Eu comecei a ver tanta gente a falar à toa ao meu respeito. Tanta gente a falar à toa. Eu comecei a ver assim, não estou a entender. Uns começaram a dizer que eu não era angolano. Oh. Sim. Ali eu entendi. Tem muitos negros que não confiam no negro. Não acredita que outro negro pode fazer coisas extraordinárias. Meu Deus. Por que tu não acreditas que eu era angolano? Porque para ti não podia ser um angolano a fazer. Para ti tinha que ser um estrangeiro. Quer dizer, o próprio angolano já colocou Angola num poço que ele não crê que é Angola. Então, se você não acredita que é angolano, então saiba que é um angolano que chegou em Oxford e outros também vão chegar lá. Come on. Amen. Amen. Não sou o único. Amen. Tem muitos talentos cuja lâmpada apagou e tem muitos talentos cuja lâmpada está nos poços. Tem que sair dessas campas, desses poços. Aleluia. Luz não pode ser escondida debaixo de uma mesa. Jesus disse, traga acima, para todo mundo ver a capacidade da tua luz. Come on. E temos que começar a pensar estadista. Deixar de ter aquela mentalidade de rato, mentalidade pequena e de gafanhoto. Come on.
começar a pensar diferente. Olhemos para as necessidades e começamos a pedir a Deus que nos inspire ideias transformadoras para colmatar essas necessidades que existem dentro do país. E depois termos essa capacidade mobilizadora, ter uma visão de uma capacidade, uma visão coletiva, certo, para poder resolver os problemas comuns. Certo. Pastor, eu gostei muito da deixa do pastor, onde dizia que é o primeiro angolano, mas ainda virão outros. O que significa que não lhe incomoda que os outros vivam as mesmas oportunidades. Pastor, eu cresci no Prenda. Bem. Eu ia para a escola, só tinha um sapato. Meu Deus. A minha roupa era rasgada. Meu Deus. Se eu cheguei em Oxford, quem mais não vai chegar lá? Aleluia. Qualquer um pode chegar lá. Aleluia. Qualquer um, pastor. Muito forte. Mas temos que mudar nossa forma de pensar. Of course. Of course. Of course. Pastor, como um cientista social e que tem acompanhado a dinâmica evolutiva do mundo inteiro, e nós sabemos que a igreja é uma instituição milenar, acha que a igreja tem se posicionado devidamente no contexto evolutivo do mundo? A igreja está bem posicionada? Ou ela precisa mudar algumas práticas, alguns aspectos em termos daquilo que é o seu posicionamento? Mudar. Tem que... Não é só mudar, tem que se reposicionar. Ok. Nós temos que começar a deixar de pregar o evangelho que escraviza as pessoas. Come on. Nós temos que pregar de tal maneira que as pessoas ficam escravas. Yes, sir. Nós temos que pregar sobre lealdade, porque na África tem muitos desleais. Há muita deslealdade. Dentro das igrejas. Entrou numa igreja, já está a sonhar ocupar o lugar daquele evangelista, daquele pastor. Você ainda não sonha ser você mesmo, ser um bom pintor, ser um bom empresário. Já está a sonhar ser profeta. Meu Deus. Já está a sonhar ser profeta. Até está a desejar que aquele pastor morre para ocupar o lugar dele. Por isso é que estão a violar crianças. Meu Deus. Nós temos, pastor, que começar a ser mais pessoas de propósito. Amém. E deixar essa mentalidade mesquinha para começar a fazer coisas extraordinárias. A igreja em Angola precisa de deixar de trazer uma mensagem que escraviza, que se torna as pessoas escravas. Temos que trazer uma mensagem mais redentora, muito mais voltada para a cruz, Cristo e a sua cruz. Muito mais voltada do que é ser cristão no verdadeiro sentido. A mensagem que nos tem sido pregada e ensinada torna as pessoas escravas e preguiçosas. Grita que vai haver dinheiro. Dinheiro é. Você é o mais pobre do teu bairro. Vai morrer pobre. Vai trabalhar, que a vida é para aqueles que acordam cedo e pensam em trabalhar, sonhar, estudar para fazer coisas extraordinárias. O resultado da tua oração está pelo facto de você se tornar um influente para o bem. Quando você não está a se tornar, é porque as tuas orações ou não estão a ser respondidas ou você não anda a orar. Yes, sir. Ali que está. Temos que ensinar os cristãos a influenciar o mundo. O faraó, quando sonha, nunca procura cristão para lhe interpretar. Procura mágicos e feiticeiros. É o que está na Bíblia. Os faraós vão sonhar. Ouve, pastor. Os faraós, os sonhos dos faraós nunca vai acabar. Mas a miséria e a mesquinice dos cristãos vai continuar. Se não entender que tem faraós a sonhar e tem que surgir Josés para interpretar. E eles não irão ir buscar, não vão buscar pessoas, ou em busca de pessoas dentro da igreja. Sabe onde é que Faraó busca pessoas? Na prisão. Meu Deus. José está na prisão, mas o sonho de José continua ativo na prisão. Yes, Não importa o lugar em que você se encontra. O mais importante é fazer do teu lugar uma escola de preparação para o teu destino. É lá, a escola de preparação para o teu destino, para fazer coisas extraordinárias. E começar a fazer coisas de facto. Quando acordar de manhã, vai trabalhar. Depois que o culto terminou, nós vamos apagar as luzes. E vamos fechar a igreja. A vida começa depois do culto. A vida do cristão não começa no culto. Começa depois do culto. Depois do culto, como é então?
Uns depois do culto vai para casa, fecha o quarto e dorme. Não, você é o nosso sequestrador do século XXI. Come on. Você é o nosso sequestrador do século XXI. Depois do culto, é tempo de trabalhar. Mesmo que for domingo, depois do culto, vai ler acabar aquele livro. Come on. Os meus dias de muitos estudos que eu faço é nos domingos. Come on. Enquanto que uns no domingo quer ir na praia. Você quando for na ilha, na praia, vai sempre encontrar lá pessoas até ficar velho. That's true. Vais lhes encontrar lá. Deixa só, sai daquele lugar e vai a um lugar de transformação. Requer você sair da praia Sim. e ir no lugar da tua solidão. Amen. Preparação requer lugares solitários Yes, sir. para que o teu futuro seja cheio de pessoas que vão sair da praia para ir te procurar. That's true. Muito forte, pastor. Muito forte. Vão sair da praia para ir te procurar. Mas se você não se preparar, você que vai ficar com eles na praia. Muito forte, meu pastor, muito forte. Glórias a Deus, pastor, nós chegamos ao fim. Essa é daquelas entrevistas que precisa de parte 1 e parte 2, porque aqui ouvimos coisas extraordinárias, coisas extraordinárias mesmo, e acredito que abençoarão o nosso público que nos ouvirá e nos ouve no outro lado, em suas casas, locais de serviço. Deus realmente há de impactar pessoas através das deixas que o pastor deu nesse lugar, essas chaves de sabedoria extraordinárias que o pastor falou nesse lugar. Gostaríamos também que o pastor pudesse orar por nós para encerrar. A produção é feita pela Marketia.com. Nós produzimos vídeos para o seu evento, seja ele conferência, evento religioso, seja batismo, seja casamento. Pode contactar, temos pacotes atrativos para si e também para o seu evento. Deus em Cristo Jesus abençoe e nós receberemos a oração do pastor Paulo de Carvalho. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar. Santo Deus, queremos te render graça por esta hora. Senhor, a minha oração neste dia é que a graça redentora de Cristo venha resgatar aqueles que estão nas caves, nas caves da solidão, nas caves da vida, nas caves do abandono, nas sepulturas da desgraça. Que o Espírito Santo te resgata aonde te veres e te traz de volta no lugar da preparação. Deus quer usar vasos disponíveis. Só que tem muitos vasos que estão sem esperança. O meu Deus enche o teu coração de esperança, porque Ele colocou esses arsenais em tuas mãos. E eu oro, Pai, como aquele homem que todos estavam a cortar as suas árvores para construir um novo lugar. Em livro de 2 de Reis, capítulo 6. E um deles deixou cair o seu ferro, o seu machado, na água. Quem deixou cair o seu ferro, o seu machado na água? O Espírito Santo está presente para localizar e fazer flutuar aquele ferro. Que o teu ferro seja encontrado, que o teu talento seja refinado, porque Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias. O teu bairro é pequeno, a tua cama é pequena, a tua casa é pequena, porque Deus te chamou para coisas maiores. Há um propósito de Deus na tua vida. Acorda, anda, levanta, começa a ler aquele livro. Coloca o teu joelho no chão e começa a orar. Está a nascer um grande profeta, está a nascer um grande intercessor, está a nascer um grande homem. Que a graça de Deus em Cristo Jesus, que excede a todo entendimento, que essa graça que me tem levado à volta do mundo, te localiza, te encontra, te desperta e te faz entender que Cristo morreu na cruz por nós pecadores. Sim, você não será enterrado, você não vai morrer, mas vais viver e vais testemunhar e declarar as maravilhas que Deus tem para a tua vida. Sim, darás tanto fruto que não vais comer de nenhum fruto que você der, porque os teus frutos não é para você comer. A árvore não come o seu próprio fruto. Você vai dar frutos, as nações virão a ti para serem abençoados através do teu talento refinado. Que o meu Deus te levanta, és um grande líder, és um grande visionário. Que este vídeo te levanta e te tira da escuridão
e te faz perceber que há um mundo lá fora para fazer coisas extraordinárias. Desde o topo da tua cabeça até a planta do teu pé, que a unção de Deus quebra o jugo. Quebra o jugo, porque bendito és na cidade, bendito és no campo. Deus te abençoe e te guarda em Cristo Jesus. Em nome daquele que é, que era e que há de vir. Cristo Jesus. Diga comigo amém. 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 Glórias a Deus. Deus em Cristo Jesus abençoe. Encerramos mais uma edição do programa Impacto da Palavra. Que a graça de Deus, conforme ministrou o reverendo, seja com a sua vida, a sua família, a sua casa. Esperamos novos líderes através desta entrevista. Deus abençoe. Um abraço muito forte. Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Biografias, entrevistas, revelações inéditas e curiosidades sobre homens de Deus que desejas saber. Impacto da Palavra, terceira temporada, com Nuno Cadete.